caros amigos e ouvintes, quero vir e saudar a todos com a palavra bíblica do Evangelho de João, capítulo 31, o versículo 32, onde Jesus disse aos que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Relacionado a esse versículo, nosso Senhor Jesus Cristo veio e preparou os seus discípulos para que eles pudessem vir e sempre de novo falar sobre a verdade, para que eles pudessem viver em harmonia, obedecer aos seus ensinamentos, mas acima de tudo também testemunhar naquilo que eles estavam crendo e confiando. E muitas vezes os discípulos ficavam em dúvida o que de fato era verdade e o que não era. De igual forma, todos nós somos bombardeados diariamente com informações. São informações que vêm pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, do próprio governo. E muitas vezes nós ficamos desnorteados, sem sabermos a quem seguirmos. Quem de fato está falando a verdade. E nesse momento nós precisamos lembrar destas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que a verdade nos libertará. Vamos nós vir e sermos seus discípulos. Vamos lhe obedecer, ler a sua palavra. E com estas atitudes, com toda certeza, nós vamos descobrir o que é a verdadeira verdade. Um outro aspecto importante é de também guardarmos tudo em nossas memórias e de deixarmos o tempo nos mostrarmos quem está falando de fato a verdade e quem não está. Relacionado a isto, eu quero trazer uma história verídica. Havia um casal que tinha um menino de 9 anos. O menino era muito apegado ao seu pai. E todas as manhãs ele ia junto ao pai, com o pai na lavoura, e por sua vez a mãe ficava em casa para preparar o almoço. E num certo dia o pai esqueceu em casa a pedra para vir e afiar a enxada. Pediu ao filho que este retornasse para casa. Quando este chegou em casa, ele percebeu que havia uma movimentação estranha dentro do lar. O menino de 9 anos, infelizmente, viu a cena da mãe estar acompanhada de um outro homem, em beijos e em abraços. O amante, sem pensar 2 vezes, simplesmente pega, agride o menino, lhe dá um empurrão e ele perde a vida. Os dois, desesperados com aquilo que havia acontecido, jogam a criança para dentro do poço e tampam o poço. Por sua vez, o pai chega para casa para o almoço. A mãe, sabendo do que aconteceu, simplesmente diz que não sabia o que havia acontecido com o filho. A mãe liga para a polícia e, por sua vez, diz que acredita que o marido tirou a vida do próprio filho. Inventa um monte de histórias, um monte de mentiras. O pai foi preso, mesmo não tendo provas que ele agrediu o próprio filho. Muitas pessoas se revoltaram e queriam fazer o mal contra aquele pobre homem. Mas durante anos esse homem ficou preso e sempre de novo dizia: eu sou inocente. Durante muito tempo ele orava, ele confiava ao Senhor que um dia a verdade iria aparecer. A sua ex-esposa vendeu o sítio, a casa onde eles moravam. Os novos moradores da casa reativaram o antigo poço. E a partir do momento que foram mexer no poço que estava cheio de pedras e de barro, acharam o corpo da criança. Por sua vez, a polícia veio, fez toda uma investigação e conseguiram descobrir vestígios da própria mãe e do seu amante na criança. E finalmente, depois de vários anos, o pobre pai, injustiçado, foi libertado, porque a verdade apareceu. Caros ouvintes, como eu disse, essa é uma história verídica, muito triste, marcada
pela mentira, que durou anos. Mas também houve um momento em que a verdade apareceu. E junto com a verdade, a liberdade. Nesse sentido, diante de tantas afirmações e tantas notícias, vamos continuar a obedecer aos ensinamentos de Cristo Jesus. Ele deve ser o nosso mestre. Nós devemos vir e querer ser os seus discípulos. E em pouco tempo, nós já vamos descobrir quem está falando a verdade e quem estará falando mentiras. Só que eu espero que perante isto, cada um de nós possa ser justo para discernir o que é certo, o que é errado. Que não fiquemos ligados a lados, mas que possamos continuar firmes e fortes, apoiando a verdade e sempre de novo seguindo a Jesus Cristo. Se assim o fizermos, com toda certeza, seremos agora e sempre bons discípulos. Que o Trino Deus nos ilumine, nos abençoe e que cada um de nós continue sendo um discípulo de Jesus, obedecendo aos seus ensinamentos e falando a verdade em nosso meio, para que a verdade possa vir e trazer liberdade para todos nós. Que Deus nos guarde e nos abençoe neste propósito. Amém.